Opa, meu nome é Guilherme Arthur e para o meu projeto de otimização eu acabei escolhendo um projeto mais voltado para o mundo dos games, né? Que seria a otimização de um conjunto de ataques de um Pokémon. Bom, começando aqui com uma breve contextualização, né? O universo de Pokémon é um universo que foi criado há muito tempo atrás já. Ficou muito famoso pela sua gama de jogos. É um universo feito pela empresa da Nintendo, né? O jogo consiste basicamente em um mundo aberto onde você explora, segue uma história e acha esses monstros, né? Pelo mundo afora. E você pode capturar eles e usar eles em combates. Como, por exemplo, tem aqui um exemplo de uma batalha Pokémon. Seria o quê? Seriam dois Pokémons, cada um com seu nível, seus status, né? E você pode escolher entre quatro ataques que você queira fazer. Você também tem a opção de usar algum item dentro da batalha. E você tem a opção de trocar o Pokémon ou correr, né? Se for um Pokémon selvagem. Dentro de uma batalha Pokémon, você pode utilizar até seis Pokémons. Por isso que tem a opção de você trocar. É, E dentro dessas batalhas, cada Pokémon tem o seu tipo. Por exemplo, nessa batalha anterior, esses dois Pokémons eles são do tipo água. No caso aí a gente tem vários tipos de Pokémons. Cada um tem o seu tipo. Às vezes um Pokémon ele pode ter dois tipos. Por exemplo, pode ter o tipo grama e o tipo água, sabe? E os ataques, eles também têm o seu tipo próprio. Por exemplo, aqui o Bubble, que seria um ataque de bolhas, né? Traduzindo do inglês, ele seria um ataque do tipo água. E cada tipagem desses ataques tem efetividades ou não efetividades em outros tipos, né? Por exemplo, o tipo de fogo, ele tem vantagem contra o tipo de grama, que também tem vantagem contra o tipo de gelo e por assim vai. Todos definidos aí nessa tabela. Certo. Onde que eu quero chegar? O meu objetivo principal é pegar um desses Pokémons, apenas um, seria um time com um Pokémon só, e eu gostaria de minimizar o nível desse Pokémon, alterando o conjunto de ataques dele, desses quatro ataques, a fim de derrotar um ginásio Pokémon. Ginásios Pokémon são outros treinadores, né? São NPCs desse universo que você pode lutar contra eles. No caso, para esse caso do que eu quero otimizar, eu escolhi o ginásio mais forte da história, que seria o ginásio desse NPC que se chama Giovanni. O time dele é composto desses cinco Pokémons. Esses cinco Pokémons eles variam ali entre o tipo Pedra e o tipo Ground, né, que seria o tipo Terra. E ali tá os níveis desses cinco Pokémons. Nível 42, 42, 44, 45, 50. Certo. Para isso, eu escolhi três tipos de Pokémon. Esse primeiro foi um teste inicial, que eu queria ver qual nível ele chegaria com esse Pokémon psíquico. Esse primeiro Pokémon ele é um Pokémon chamado lendário, ou seja, dentro do jogo ele é muito difícil de conseguir e ele é muito forte. É tipo super overpower. Eu escolhi ele para ver como ele sairia nessa otimização. Esse segundo Pokémon é um Pokémon um pouco mais fraco, um pouco mais comum, só que a tipagem dele é muito boa contra esse ginásio, ou seja, tipo normal e tipo Flying. Tipo Flying é muito bom contra
contra alguns ataques que possam ter desses Pokémons. E o terceiro Pokémon que eu escolhi foi esse foi esse que tem o tipo de fogo e de lutador. Ele é um meio termo, ele inclusive é um Pokémon inicial de um dos jogos da franquia. E eu escolhi esse Pokémon por ele ter vantagem e ter também uma desvantagem, que seria o tipo Fire e o tipo Fighting. O tipo Fighting, o tipo lutador, né? Ele tem vantagem contra esses Pokémons, mas o tipo de fogo, ele acaba tomando mais dano, recebendo mais dano desses tipos de Pokémon, né? Por isso que eu escolhi ele para ver como ele se sairia também. Certo. Falando agora sobre a implementação, né? O simulador em si. O que que eu teria que fazer nesse simulador? Eu teria que simular essa batalha Pokémon que foi comentada antes. Então, para isso, eu peguei um simulador na internet que não estava tão bom assim, então eu tive que fazer alguns ajustes, né? Também para se adequar ao caso que eu queria otimizar. Aqui tá alguns arquivos que eu acho importante comentar sobre esse simulador. É que naquela pasta ali de data é onde contém toda a base de dados dos Pokémons, ataques, habilidades, naturezas, que eu vou comentar mais pra frente o que que são também. Na pasta Sim é onde estão os principais scripts do simulador, onde, onde contém toda a lógica dos turnos de cada Pokémon, das vantagens em si. E o arquivo OneBattle é o script principal, onde rola ali o setup dos times e como eu quero que o script funcione, né? Inclusive é o script utilizado na otimização. Certo. Aqui falando um pouco mais sobre esse script principal, né? Ah, eu tenho os quatro variáveis, que seria move 1, move 2, move 3 e move 4. Elas, elas correspondem aos quatro possíveis ataques que o Pokémon pode ter. Eu possuo três outras variáveis, que seriam o Abort, HP e Faint, que elas vão servir como restrições para mim, para minha otimização. E, e acho que é isso, tipo, é, dentro ali eu optei também por salvar vários logs de cada caso que a otimização fosse gerar. Então eu peguei e para cada caso viável da otimização, ele ele salvaria dentro de um log, um TXT, né? Mas o que que teria dentro desse log? Teria exatamente a batalha inteira por meio de prints que eu coloquei dentro ali do simulador para eu observar e avaliar a batalha em si. Aqui alguns detalhes do simulador, né? A escolha dos ataques, ela é feita de forma aleatória. Isso é um problema, porque ele nunca vai escolher os melhores ataques, é, e é o que um ser humano provavelmente faria, né? No caso. Então, outro detalhe seria que tem muitos ataques que dependem de sorte para acertar o inimigo. Então, esses dois problemas eu acabei resolvendo ele rodando essa batalha 500 vezes. Então, por exemplo, se eu pego um Pokémon, coloco um moveset de 4 ataques e ele coloca tal nível para esse Pokémon, ele vai rodar essa batalha contra aqueles 5 500 vezes para caso uma delas o Pokémon saia como vitorioso, já é o suficiente para o que eu estou buscando, que seria ver se é viável ou não
ganhar aquela batalha, nem que eu tenha que lutar várias e várias vezes. Outro detalhe, tem alguns ataques que foram desconsiderados, que eu só excluí do dataset, que seria esse primeiro ataque, o Endure, que caso o HP do Pokémon ele vá para menor que zero, ele define o HP para um. Esse ataque era um problema porque, porque eu permiti que o Pokémon do meu time tivesse HP negativo para melhorar o aprendizado do algoritmo genético. Ah, Dentro do simulador também tinham ataques que demoravam um turno para aplicar o dano. Eu acabei retirando porque eu estava tendo alguns problemas dentro da simulação com ele, então eu optei por retirar. Falando um pouco agora da otimização. Aqui estão alguns parâmetros que foram definidos dentro da simulação, fora do Synapse, né, que é a ferramenta que eu vou utilizar. Ah, Alguns deles eu optei por deixar um parâmetro constante mesmo, sem dar uma vantagem específica para os Pokémons. Um deles é a habilidade, cada Pokémon ele tem uma lista de habilidades que ele pode ter. E daí eu deixei a habilidade, eu deixei escolher de forma randômica também entre as possíveis habilidades que o Pokémon poderia ter. A natureza, eu optei por deixar uma natureza neutra, ou seja, não vai nem dar vantagem nem desvantagem para o Pokémon, eles vão ficar no 0 a 0. A natureza, ela influencia diretamente nos status, elas dão um boost de status. Daí, nisso tem vários tipos de natureza. Tem a natureza que aumenta o ataque e diminui a defesa, natureza que aumenta a velocidade, diminui o ataque, enfim. Dentro da batalha, você também pode dar itens para o Pokémon segurar, que daí eles vão ser usados dentro da batalha. Eu desconsiderei isso totalmente também. Só para simplificar o funcionamento do simulador, né? Tem também os atributos base, que seriam HP, ataque, defesa, ataque especial, defesa especial e velocidade. O HP é meio óbvio, ataque e defesa também. A diferença entre ataque e ataque especial e defesa especial seriam o tipo de ataque que é, porque existem ataques físicos e existem ataques especiais. E a velocidade, ela serve para definir qual Pokémon que vai atacar primeiro. Nisso a gente também tem parâmetros como EVs e IVs, que os EVs seriam uma soma desses atributos com base no treinamento que você deu para o seu Pokémon. No caso, definir eles como zero mesmo, para não ter influência, deixar bem parelho a batalha entre os Pokémons. Os IVs eu optei por deixar eles todos 31, que seria o máximo, né? Isso aí também não vai ter influência, porque ambos os times vão ter todos 31, né? Tá. Aí aqui a modelagem da minha otimização. Como variáveis do sistema, eu vou ter os 4 ataques, como eu falei anteriormente, e o level do Pokémon. As restrições que eu optei por implementar no Synapse foram HP maior que zero, meio óbvio, para o caso ser viável, o HP teria que ser maior que zero. Botei como restrição ganhar a batalha, que dentro do Synapse está implementado como se o Pokémon morreu ou não. Ou seja, se o HP dele ele chegou a diminuir de zero, ele é considerado como morto e daí ele faz com que o caso não seja viável. Eu tive que implementar essa restrição por conta de ter ataques que fazem o Pokémon recuperar a vida. Então tinha casos que ele ia para HP menor que zero e depois voltava para HP maior que zero. Daí esse caso era considerado viável, porque ele terminava com HP maior que zero. Então eu acabei optando por colocar essa restrição.
E uma terceira restrição para ver se os ataques são iguais ou não, né? Porque você nunca pode ter quatro ataques iguais. Tipo, nem dois, nem você nunca pode ter de dois a quatro ataques iguais, né? E para finalizar, o objetivo seria minimizar o level do Pokémon escolhido. Aí a implementação, eu optei por algoritmo genético. é, Aí a implementação do Synapse, né? Usei um solver do Python para rodar aquele script principal que eu apresentei anteriormente. Aí um print da janela dos resultados, eu filtrei ali pelos viáveis. Esse aí, se eu não me engano, foi o do terceiro Pokémon, dos três que eu mostrei. E vou falar um pouco agora sobre os resultados, né? Para avaliação dos resultados, como eu comentei anteriormente, eu salvei todos os casos viáveis em logs de .txt, onde eu salvava com o nome de cada arquivo o level e os quatro moves que ele usava. Dentro desses logs tá toda a batalha dele com prints. Eu acabei esquecendo de botar na apresentação, mas também não sei se é tão importante assim. Ah, Outra avaliação que eu fiz foi ver se o dano que cada ataque dava era viável ou não. Isso foi feito por meio de cálculos manuais, utilizando as fórmulas que eles utilizam nos jogos da Nintendo mesmo. Ah, e outro parâmetro foi o próprio simulador, ou seja, eu pegava aquele level e aqueles quatro moves e ficava rodando várias vezes no simulador para ver se em algum caso deles o Pokémon saía vitorioso. Se ele saísse vitorioso, significa que aquele caso foi comprovado pelo simulador, né? Com essas avaliações, eu cheguei em resultados para os três Pokémons, porque eu achei resultados coerentes. Podem não ser os ótimos por conta que eu precisaria deixar rodando por mais e mais tempo, mas são resultados bons e resultados coerentes com, com os parâmetros de cada Pokémon, né? Esse primeiro Pokémon, como eu falei, ele é um Pokémon super forte dentro do jogo. Então, por conta disso, ele obteve level, level mínimo de 34, com um conjunto de ataques lá que foram focados só em ataques para maximizar o dano. O segundo Pokémon, como eu falei, ele tem vantagem de ser tipo voador, então tinham ataques do tipo terra que não batiam nele. Por conta disso, ele conseguiu o nível 29. A estratégia que ele optou também ajudou bastante para alcançar esse resultado, que era um ataque que era focado em aumentar os status de ataque dele, e outro ataque que batia conforme a frustração dele. A frustração depende de um parâmetro de felicidade do Pokémon, que eu acabei não comentando, mas essa felicidade para o ataque frustração é setada como zero, para que tenha o maior ataque possível. E o terceiro Pokémon, ele obteve nível 40, o que é razoável por conta de ser um Pokémon inicial, é um Pokémon um pouco mais fraco, e a tipagem dele também acaba afetando ele por conta de ser tipo fogo, então ele acaba tomando mais dano dos Pokémons dentro do time inimigo. Aqui algumas considerações finais que eu acho que poderiam melhorar ainda mais os resultados obtidos, que seria otimizar os ataques escolhidos para cada conjunto de ataques, ou seja, em vez de ser uma escolha aleatória dos ataques a ser usado, tipo, tentar imitar o máximo possível um ser humano escolhendo os ataques, considerar mais parâmetros que foram desconsiderados, né? Tipo, por exemplo, o item que o Pokémon segura,
a habilidade dele e tal. Eu acho que poderiam, se forem considerados, poderiam ter resultados diferentes a otimização. E considerar também os ataques que foram desconsiderados, né? Eu acho que isso também influenciaria dentro da otimização. E é isso, obrigado pela atenção.